Muito bom dia a todos os nossos amados irmãos, pessoas que ouvem a nossa programação, e que Deus te abençoe. E que a misericórdia e o amor de Deus sejam sobre nós. E que sejamos todos revestidos de fé e da unção do Espírito Santo, para assim semearmos a boa semente em terra fértil. Que Ele nos dê essa graça, Ele nos dê esta condição de anunciar este Evangelho que é salvação, tanto de gregos, tanto de romanos, tanto de judeus. Que Ele nos ajude a semear esta boa semente, a semente do Evangelho. A expiação. Cristo fez esta expiação para nos libertar desta condição desgraçada de condenados ao inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. A expiação. Deus tirou-nos desta condição miserável de pecado, de condenados a morrer no inferno. Deus fez esta expiação através de seu Filho. A expiação é uma reconciliação de partes alienadas entre si. A restauração de um relacionamento rompido. A expiação é realizada por ressarcir os danos, apagando-se os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. Oh, glória a Deus! Oh, que coisa maravilhosa! Sem condição nenhuma, estávamos todos nós condenados. Jamais poderíamos redimir a nós mesmos. Segundo as Escrituras, ninguém poderia redimir-se a si mesmo. Não havia modo, não havia meio. Era impossível para que alguém se redimisse a si mesmo. Toda pessoa peca e precisa fazer expiação de suas culpas. Porém, faltam o poder e os recursos para isso, porque temos ofendido ao nosso Criador, cuja natureza é odiar o pecado, cuja natureza é odiar o pecado. Todos nós teríamos que fazer essa expiação. Porém, falta o poder, porém, faltam os recursos para que assim pudéssemos fazer. Então, temos ofendido o nosso Criador com ações, com palavras. Nós não podemos nos redimir a nós mesmos. Então, Jeremias, no capítulo
44, verso 4, ele diz: enviei a todos vós os meus servos, os profetas, porque Deus abomina o pecado, cuja natureza de Deus é odiar o pecado, e nós somos diariamente pecadores. Então o Salmo 49 nos diz assim: por que temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então falta-nos o poder e os recursos para isto. Então nós sempre ofendemos a Deus, e cuja natureza é odiar o pecado. Agora Jeremias 44, diz o Senhor assim: enviei a vós todos os meus servos, os profetas, desde o princípio sem cessar, para dizer-vos: não façais estas coisas, abominável que eu aborreço. Mas não atenderam nem inclinaram seu ouvido para converter-se de sua maldade e para deixar de oferecer incenso a deuses alheios, para fugir da idolatria que eu aborreço. Ninguém poderia remir a seu irmão, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Agora, Deus odeia o pecado, e Deus vai punir o mesmo. Tem uma punição, tem um preço a ser pago pela injustiça, pela maldade, por tudo aquilo que aborrece a Deus. Tudo aquilo que aborrece a Deus terá um preço a ser pago. Não tem como não ter. Haverá sim um dia que nós teremos que pagar por todos aqueles erros, a menos que nós nos submetamos e recebamos com alegria essa graça infinita de Deus, para que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa afastar de nós as nossas iniquidades, possa levar para longe, afastar de nós, assim como o Ocidente está distante do Oriente. Deus há de punir. Ele detesta o pecado, como está escrito em aos Romanos, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Mas vamos começar no verso 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então vejam bem, além de ele odiar, ele vai punir o pecado. Os que têm pecado não podem ser aceitos por Deus, não podem ter comunhão com Ele, a menos que seja feita esta expiação. Uma vez que há pecado, mesmo nas ações das criaturas pecadoras, qualquer coisa que façamos na esperança de ressarcir os danos, só pode aumentar a nossa culpa ou piorar a nossa situação.
Oh, então nós não vamos fazer obras para sermos salvos de forma alguma. Quando nós procurarmos fazer obras para sermos salvos, pensando em nós mesmos redimir-nos dos nossos pecados, isso só vai aumentar a nossa culpa ou piorar a nossa situação diante de Deus. Por quê? Porque o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Provérbios 15:8. Não há modo de a pessoa poder estabelecer a própria justiça diante de Deus, porque isso simplesmente não pode ser feito. Para que o homem compreenda, para que eu compreenda que a salvação é graça, é favor imerecido. A expiação foi feita pelo Cordeiro de Deus. A expiação já foi feita. O que cabe a nós, portanto, é receber, é aceitar esta expiação e dedicar-nos de corpo, alma e espírito em servir a este Deus glorioso, a deixar o mundo, a deixar o pecado, a deixar a prostituição, a mentira, o engano, a idolatria, para que nós então, esse preço venha sobre nós, cobrindo-nos, que é o sangue precioso de Jesus. Porque Cristo já fez, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida em santificação, não entregues ao pecado. Olha, as Escrituras revelam a graça e a misericórdia de Deus, que pessoalmente providencia a expiação que o pecado toma necessária. A maravilhosa graça de Deus é o enfoque da fé bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. A graça brilha com glória maravilhosa. No Antigo Testamento, quando Deus tirou lá Israel do Egito, Ele estabeleceu como parte do relacionamento da aliança um sistema de sacrifícios que tinha seu âmago no derramamento de sangue de animais, para fazer ali uma cobertura, uma expiação pela alma. Agora, esses sacrifícios eram apenas típicos, era tipo, eles pronunciavam alguma coisa melhor. Os pecados eram cobertos, perdoados, quando os sacrifícios eram fielmente estabelecidos, mas não era o sangue dos animais que apagava os pecados, como está em Hebreus capítulo 10. Aquilo era um sangue, o que viria era o sangue do antitipo, que seria oferecido, Jesus Cristo, cuja morte na cruz expiou os pecados já cometidos, como os pecados que seriam cometidos posteriormente. Olha, mas aquilo, Cristo fez isto por nós. Romanos 3, no capítulo 25 e 26. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Oh, que coisa maravilhosa! Cristo fez a expiação. Cristo livrou-nos deste cativeiro do pecado. Então, lá no Antigo Testamento, aqueles sacrifícios eram tipos que pronunciavam, que anunciavam alguma coisa melhor, era apenas a sombra. Pecados eram perdoados quando eram oferecidos, mas não era o sangue dos animais que apagava os pecados. Então Cristo derramou seu sangue como sacrifício
Cristo remiu seu povo por meio de um resgate. Sua morte foi o preço que nos livrou da culpa e da escravidão do pecado. Na morte de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, vencendo a sua própria hostilidade causada por nossos pecados. Ele fez isto por graça. A cruz, o sacrifício da cruz, aplacou a ira. Aplacou Deus, isso significa que ela aplacou a ira de Deus contra nós, expiando nossos pecados e desse modo removendo-os diante dos seus olhos. Oh, que coisa maravilhosa! Sigamos adiante, meus amados irmãos, sabendo que nós temos este sacrifício e que jamais venhamos a pisar neste sangue glorioso de Cristo, porque a cruz produziu esse resultado, porque em seu sofrimento Cristo assumiu nossa identidade e suportou o juízo retributivo que a cruz produziu, esse resultado, porque em seu sofrimento Cristo assumiu a nossa identidade e suportou o juízo que pesava sobre nós. Isso é a maldição da lei, Gálatas 3,13. Ele sofreu como nosso substituto, como registro, e hoje Ele é o nosso eterno, glorioso Salvador. Então amemos esta palavra, amemos este evangelho pregado, este evangelho da cruz, que é salvação tanto para judeus quanto para gregos. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos ajude a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus continue vos abençoando, amados irmãos, no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos reconciliados com Deus.